O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, deixou o país e seguiu para a Rússia em meio ao aumento abrupto das tensões com os Estados Unidos. A informação ganhou força após o avião oficial do governo iraniano pousar no aeroporto de Vnukovo, em Moscou, exatamente no momento em que circulavam rumores sobre possíveis ataques americanos contra a liderança iraniana. Segundo essas informações, Pezeshkian teria tomado a decisão por temer uma ação direta de Washington, direcionada não apenas a alvos militares, mas a altos funcionários do regime. Esse deslocamento ocorreu enquanto canais de monitoramento indicavam a movimentação de aeronaves americanas envolvidas em operações sensíveis, originalmente associadas a ações contra outros governos, agora redirecionadas para o Oriente Médio. Paralelamente, surgiram relatos de que os Estados Unidos avaliam ataques direcionados contra forças de segurança iranianas e figuras centrais do governo com o objetivo de provocar instabilidade interna, estimular protestos e facilitar a ocupação de prédios governamentais. O fato de a liderança iraniana considerar essa hipótese com seriedade revela que a crise entre Teherã e Washington ultrapassou o campo da retórica e entrou em uma fase de risco estratégico elevado para ambos os lados. Quando um chefe de Estado passa a calcular sua própria segurança pessoal diante de ameaças externas, o conflito já alcançou o núcleo do poder político. Com a questão da fuga do presidente assinalada, o foco agora se desloca para o cenário mais amplo de escalada entre Estados Unidos e Irã. A tensão acumulada nas últimas semanas combina um reforço militar americano no Golfo Pérsico com um endurecimento visível da resposta iraniana, criando um ambiente em que cada movimentação é interpretada como provocação ou preparação para um confronto. Não se trata de um episódio isolado, mas da reativação de uma rivalidade histórica que nunca foi plenamente resolvida. Os Estados Unidos enviaram ao Oriente Médio um grupo de ataque liderado pelo porta-aviões USS Abraham Lincoln, acompanhado por destroyers e outras unidades, numa demonstração clara de força. Washington afirma que a medida busca preservar a segurança regional, mas na prática, esse tipo de mobilização cumpre 3 funções simultâneas: intimidar o adversário, tranquilizar aliados e manter capacidade imediata de ataque. Um porta-aviões não é apenas um símbolo. Ele representa a possibilidade concreta de operações aéreas contínuas, mísseis de precisão e superioridade naval em uma região estratégica para o comércio global de energia. Ao afirmar que todas as opções permanecem sobre a mesa, a liderança americana envia uma mensagem calculada. A intenção é manter o Irã sob pressão constante, forçando-o a avaliar se vale a pena sustentar uma postura de confronto diante de um adversário militarmente superior. Ao mesmo tempo, essa estratégia evita um compromisso imediato com a guerra, deixando espaço para negociações sob coerção. O problema é que esse tipo de pressão costuma produzir o efeito oposto em regimes que veem a resistência como elemento central de sua legitimidade interna. Do lado iraniano, a reação foi dura e previsível. Autoridades rejeitaram a possibilidade de negociar enquanto houver ameaças militares explícitas. Essa posição não é apenas ideológica. Ela responde a uma lógica interna. Negociar sob pressão externa seria interpretado por setores mais duros do regime como sinal de fraqueza, o que poderia aprofundar divisões políticas em um momento já delicado. O Irã enfrenta dificuldades econômicas severas, inflação alta e descontentamento social, fatores que tornam qualquer concessão externa politicamente arriscada. Nesse contexto, a retórica de resistência ganha função estratégica. Ao afirmar que responderá como nunca a qualquer ataque, Teherã busca reforçar a dissuasão. Essa postura não se limita a discursos. A incorporação de cerca de 1.000 drones ao arsenal iraniano demonstra uma aposta clara na guerra assimétrica. O Irã sabe que não pode vencer os Estados Unidos em um confronto convencional direto, mas aposta em elevar o custo de uma agressão por meio de ataques indiretos, saturação de defesas e ameaça constante a bases militares e aliados regionais. Além da dimensão militar, os Estados Unidos intensificaram a pressão econômica.
Sanções impostas a petroleiros e empresas ligadas ao transporte de petróleo iraniano visam reduzir o fluxo de recursos que sustentam o aparato estatal e militar do país. Essa estratégia tenta enfraquecer o regime por dentro, limitando sua capacidade de financiar repressão interna e ações externas. No entanto, a experiência mostra que sanções, em contextos de confronto, tendem a reforçar o discurso de cerco externo e a consolidar posições mais radicais, em vez de provocar mudanças rápidas de comportamento. O Irã, por sua vez, respondeu ampliando o tom de alerta. Líderes iranianos afirmaram que qualquer ataque será tratado como declaração de guerra em larga escala, com consequências que ultrapassariam suas fronteiras. Essa afirmação não é vazia. Ela indica que, em caso de confronto, o Irã pretende expandir o conflito para além de seu território, atingindo interesses americanos e de aliados na região, o que aumentaria significativamente o custo político e econômico para Washington. A comunidade internacional observa essa escalada com preocupação. Alguns países da região enxergam a possibilidade de retomada de negociações como forma de evitar um desastre maior, enquanto outros adotam postura mais cautelosa, temendo que qualquer incidente isolado, um ataque mal interpretado, um erro de cálculo, desencadeie um conflito de proporções regionais. Em cenários de alta tensão, não é a intenção declarada que costuma provocar guerras, mas a combinação de pressão, medo e decisões tomadas sob informação incompleta. Nesse quadro, a Rússia atua como um fator de contenção relativa. Ao receber o presidente iraniano e defender publicamente a negociação, Moscou busca evitar um conflito que poderia desestabilizar o Oriente Médio e afetar mercados globais de energia. Ao mesmo tempo, oferece a Teherã respaldo político, sinalizando que o Irã não está completamente isolado. Esse apoio, porém, não implica disposição russa para um confronto direto com os Estados Unidos, mas sim uma tentativa de equilibrar forças e ganhar influência diplomática. O resultado é um equilíbrio extremamente frágil. Washington aposta na pressão máxima para forçar concessões. Teherã aposta na resistência e na elevação do custo de qualquer ataque. Ambos reconhecem que uma guerra aberta seria devastadora, mas continuam avançando em direções que reduzem a margem de erro. A saída do presidente iraniano do país, nesse contexto, funciona como um sinal de alerta claro sobre o nível de gravidade alcançado pela crise. No curto prazo, o cenário mais provável é a continuidade dessa escalada controlada, marcada por demonstrações de força, sanções, ameaças e negociações indiretas. Ainda assim, quanto mais tropas são deslocadas, quanto mais sistemas de armas são posicionados e quanto mais a retórica se endurece, maior se torna o risco de que a tensão deixe de ser controlada. A questão central já não é se a relação entre Estados Unidos e Irã está deteriorada, mas até que ponto ambos conseguirão evitar que essa deterioração se transforme em um conflito aberto com impactos profundos para a região e para o mundo.